e a gente vai começar conversando com o nosso convidado. Ele que não está aqui conosco, né, presencialmente, mas é uma pessoa conhecida aí mundialmente, né, e que tem um belíssimo currículo, Máximo de Mateu. Eu vou ler um pouquinho aqui do currículo dele, mas depois eu vou deixar ele contar tudo para a gente. Máximo de Mateu se formou em piano clássico e obteve seu mestrado como acompanhador de ópera, gente. Ópera lírica, no Conservatório de Nápoles, na Itália. Olha só, é algo incrível. Logo depois, participou de inúmeros concertos como pianista em toda a Itália. E por 3 anos foi contratado como pianista pela empresa de navios MSC e Costa Cruzeiros. Depois de uma carreira de sucesso a bordo, trabalhou em várias cadeias hoteleiras no sul da Itália, como pianista popular. Gente, algo incrível, né? Porque música faz bem para o espírito, para a alma, né? E é uma arte. Após 10 anos de carreira, mudou-se para o Brasil. Atualmente trabalha no Palácio das Artes do Teatro Municipal de São Paulo como pianista acompanhador na Escola de Balé Clássico. Reside em São Paulo, onde tem uma agenda bastante ativa como pianista em diversos hotéis, como o Hotel Toriba, em Campos do Jordão, e em vários eventos de música erudita e popular. E antes de chamar o Máximo de Mateu, eu tenho que fazer um agradecimento muito especial ao Arthur Heinz, que trouxe essa pauta, né, que fez com que a gente pudesse fazer essa entrevista com o Máximo de Mateu, porque, aliás, é uma autoridade, né, em piano, em música, e que, com certeza, hoje vai fazer com que a nossa noite se torne melhor. Eu sempre falo que a gente encerra a semana com chave de ouro, mas hoje nós vamos iniciar a semana com chave de ouro, porque começando a semana falando de música, de arte, de cultura, só faz bem, né? Boa noite, Máximo de Mateu. Bem-vindo aqui no Empreender com Sucesso. Boa noite, Vicente. Boa noite, Mil FM. Agradeço também ao nosso amigo Arthur Heinz, que ele que me deu essa possibilidade de participar na vossa emissora. Então, só para resumir o que você falou perfeitamente, que eu me formei na Itália, em piano erudito, e fiz um mestrado em ópera lírica. Então, lá na Itália, trabalhei bastante no Teatro San Carlo, que é um teatro muito importante. E acompanhei bastantes tenores e soprano, então, em várias óperas, como La Bohème de Puccini, várias, de todos os autores, Rossini, Donizetti, toda aquela aquele, como eu posso falar, todos os artistas daquela época que eram, eu acho que foram um reflexo depois da música popular depois, porque muitas pessoas acham que a música popular é uma coisa e a música erudita é outra. Eu acho que o universo da música é único. Então, a gente fala de jazz. Jazz é uma música que se inspirou muito com Bach do 1600. Então, falando de outra coisa, que eu agora estou trabalhando no Teatro Municipal e sou um dos pianistas da Escola de Balé Clássico. E, na verdade, ópera de balé é outro mundo ainda. Então, ópera, balé clássico, falando de Tchaikovsky, e tem um monte de balé que talvez não são muito conhecidos de nome, mas com certeza tem Giselle, tem La Bayadère, tem Le Corsaire, tem um monte de balé que no mundo inteiro são representados. Então, eu conheci Arthur em uma semana, praticamente uma semana gastronômica italiana, que aconteceu em São Paulo. Uma semana, eu participei como pianista no Hotel Cadoro. Fiz esta semana para justamente me chamarem, porque eu sou italiano e sou originário de Sorrento. E praticamente Nápoles
é distante de Sorrento de 60 quilômetros. Então é bem pertinho. E Sorrento é uma cidade muito turística. Então eles me chamaram para prestigiar esta semana gastronômica italiana que acontece todos os anos no final de abril. Naquela ocasião eu conheci Arthur. Ele apreciou muito a minha música e me deu essa possibilidade, essa imensa possibilidade. Para mim é uma honra participar nesse talk show. Agora se fala sempre em inglês, sempre mais. Em inglês as palavras americanas agora invadiram. Também na Itália se fala muito com as pessoas americanas. Então essa entrevista para mim é importantíssima. Também com uma pessoa como você, você, se não me engano, você é pedagoga, é? Elisete. Como é que é? É pedagoga, você também? Sim, sou pedagoga, psicopedagoga também. E depois então, fiz outros cursos, Eu li alguma coisa, eu li alguma coisa no seu currículo, então, praticamente agora eu teria um desejo muito forte. Queria fazer um evento de música italiana em Santa Maria. Olha, esse é o meu desejo. Olha, quem sabe não se possa fazer algo, né? Até vou passar o teu contato para o meu querido amigo Flávio Nogueira, lá de São Paulo, que ele trabalha muito com projetos e traz muita coisa bacana para Santa Maria. Eu sou parceira dele em projetos tanto da cultura como também de projetos de esporte, enfim, saúde, conselho de idoso, né? Então, até vou falar com o Flávio. E é uma coisa bacana para se pensar quando o Arthur voltar para a gente dar uma conversada. Eu acho que é muito interessante, porque a música, na verdade, a cultura, a arte é muito importante para um povo. Eu acho que precisamos disseminar ainda mais isso tudo, que em países como a Itália e outros países, enfim, é mais divulgado ainda que aqui no Brasil. No Rio Grande do Sul ainda não é tão divulgado, mas eu acho que é necessário, porque a música ela faz muito bem. E eu tenho um exemplo na minha família, que eu até comento, que eu criei os meus 2 filhos com música clássica. Então, eles dormiam com música clássica. Hoje, os 2 já têm a carreira profissional deles, enfim. E até hoje eles gostam de música clássica, porque eles iam dormir, eu colocava música clássica, né? Eu sempre falo isso até para os ouvintes, porque é importante a gente valorizar essa obra e também para que os nossos filhos também conheçam um pouco mais, né, sobre essa arte que é o piano, né? E, enfim, a ópera, né? A gente aqui não tem muitas oportunidades de assistir, como em grandes centros, né? E quem sabe, e tu não vens aqui, né, fazer um evento para a gente, tenho certeza que os gaúchos vão prestigiar muito. É claro que eu, em São Paulo, aqui eu faço muito eventos de música italiana, porque aqui o último concerto que eu fiz foi o mês passado, o último domingo do mês passado, no Museu da Imigração, que praticamente está numa região chamada Moca. Moca é um bairro muito conhecido e chamado de bairro italiano. Então eu fiz um show lá, domingo, de outubro, onde esse museu, praticamente virou um museu agora, esse museu de imigração. Se pode visitar, e lá a história é que se acolhia todos os estrangeiros, japoneses, italianos, alemães, todos que vieram para cá, ficavam 8 dias sobre a história do hospital lá, que tinha um hospital lá para deixar banho quente, algum remédio, e depois eles saíam e pegavam algum deles. Então, o Museu da Imigração é uma história um pouquinho triste, porque todos os imigrados que vieram, o mais importante que veio para o Brasil é Francisco Matarazzo. Francisco Matarazzo, ele era de Salerno, ele veio aqui na década de 1940. Aumenta um pouquinho.
Então, eu faço muito evento com os italianos aqui. Agora, fazer um evento em Santa Maria, para mim, seria. Faltava. Não é que faltava, mas eu acho que é uma exigência para assim, abrir mais o leque, sabe? Mais o leque da cultura, da parte artística. Eu canto também. Eu canto todas as músicas italianas e só com o piano e o microfone, eu já faço um evento completo. Então, não preciso de muita coisa. Me fala uma coisa, como é que tu veio parar no Brasil? Porque um italiano, né, que estudou lá na Itália, trabalhou na Itália, veio para o Brasil. É uma história um pouquinho longa, mas eu vou resumir muito. Vou resumir, quando você falou no meu livro, eu trabalhei muito com a muitos anos. Como pianista, eu trabalhei como pianista na orquestra, e a gente, o Brasil é uma meta muito requisitada no navio de cruzeiros. Eu vi quase 5 vezes aqui em Santos, porque o navio parava em Santos, você fazia aqueles cruzeiros de Rio de Janeiro, Salvador. Eu me apaixonei do Brasil. Eu falei, mas será que eu posso mudar a minha vida? Assim, eu tenho um perfil um pouquinho, arrisco bastante. Porque aqui tem uma expressão que fala que não arrisca, não Não petisca, petisca? não é verdade? É verdade. Então, o meu perfil é muito de arriscar, de fazer, de andar em lugares que nem eu conheço. Então, eu gostei do Brasil e vim para cá. E depois eu casei aqui com uma paulista, e praticamente, depois, algum ano, eu fiz o concurso na Fundação do Teatro Municipal, como pianista de ballet clássico. Então, por enquanto, eu estou muito satisfeito, porque me valoriza muito a direção do Teatro Municipal, porque tenho muita competência musical. Então, eu sou muito versátil, entendeu? Eu consigo, vamos supor, lecionar música, lecionar aula de piano em si mesmo de erudito, mas tenho uma boa competência de teoria musical e musicalmente, pianisticamente, eu estudei erudito, mas me especializei em música popular. Quando cheguei aqui no Brasil, você acredita que eu comecei a estudar chorinho? Olha só. Eu não conhecia essa forma musical tão bonita. Chorinho eu aprendi aqui no Brasil, quando já comecei a estudar, 2 anos, e gravei um CD de chorinho. Gravei um CD de chorinho com música de Ernesto Nazaré, Pixinguinha, Olha. esses autores que, ainda hoje, depois de Ernesto Nazaré, estamos falando de 1920, 30, então, a primeira música que eu aprendi se chamava Odeon, Odeon, Odeon de Ernesto Nazaré. Sabe onde ele escreveu esta música, Odeon? Não. Em um teatro no Rio de Janeiro chamado Odeon. E, antigamente, o filme, o cinema, era mudo. Ele estava atrás do telão, do piano, e tocava quando aparecia um filme. Ele tocava atrás do telão. E tocou esta música, ele inventou, já criou esta música, a composição. Odeon escreveu por causa desse teatro Odeon no Rio de Janeiro. Que praticamente tem muita história no Brasil. E posso falar outra coisa, a bibliografia, que na verdade, como eu posso falar, musical, não literária. Então, discografia, essa é a palavra que eu queria falar. A discografia aqui no Brasil é muito enorme. Precisaria de 2, 3 vidas para tocar toda a discografia que tem no Brasil. Porque, pensando bem, a Itália tem 50 milhões de habitantes, a Itália. O Brasil tem 250 milhões de habitantes. Então, aqui é tudo exagerado.
é tudo a mais. Então, então eu acho que o chorinho de aprendi me deu muita força. Porque quando, em qualquer lugar que eu vá, eu toco um chorinho, fica uma febre. Todo Todo mundo mundo gosta, bate né? palmas. É porque o chorinho é considerado um semiclássico. Então, tocado muito bem, você faz uma peça muito erudita é muito virtuosística. Então, teve, como chamava, Jaquim Bandolini, aspetta, não me lembro o nome dele, mas era um autor que tocava o cavaquinho, bandolim e cavaquinho, são dois instrumentos que fizeram um percurso do chorinho, bandolim e cavaquinho. Então, eu peguei muita coisa de cavaquinho e coloquei no piano. É uma peça que alguém poderia procurar no Google, que chamada, é uma peça de um autor chamado Luperce Miranda, que é muito pouco conhecido. Ele escreveu uma música e praticamente colocou um nome um pouquinho estranho, Picadinha a Baiano. É um nome um pouquinho, assim, uma paródia, não sei, uma coisa assim, mas vai no Google, Picadinha Baiana de Luperce Miranda, você acha somente como se fala, uma performance só com cavaquinho. Até Não existe com vou piano. anotar aqui. Luperce Miranda. Como eu falei, Luperce Miranda, Picadinha a Baiana. Se você procurar no Google, eu não falo mentira, você acha só uma versão com mandolina, com bandolino, com cavaquinho. Allora eu fiz o quê? Peguei aquela música e coloquei no piano. E agora, se você vai no YouTube e coloca Picadinha Baiana Máximo de Matteo, você vê a minha performance solo com o piano. É um piano branco que eu gravei com um piano de cauda e praticamente no YouTube eu estou lá sozinho, o único que gravou essa música com o piano, único. Porque no Google não existe ninguém que tocou com o piano. Eu verifiquei antes de falar com você, porque senão ia me queimar, não é? Então, essa música é uma música que pouco conhecida, mas eu me apaixonei porque é tudo muito virtuosística para bandolim. Eu coloquei no piano e virou uma coisa muito legal. Depois eu me casei, entrei no teatro e trabalho em vários lugares, faço turnê também no Rio de Janeiro. Por exemplo, o mês passado fiz uma semana em uma jardim botânico, é um bairro lá é um bairro bastante de elite. E fui tocar para uma família lá que bastante conhecida e toquei uma semana inteira de música italiana. E tinha um piano muito antigo lá em casa, aqueles pianos famosos que chegaram da Alemanha. Você sabe que quando você encontra um piano alemão aqui no Brasil, ele chegou da Alemanha de navio, porque aqui não se construía pianos alemães. Praticamente as únicas fábricas que começaram no Brasil era chamado Brasil e Essenfelder. Eram duas marcas que começaram a fazer pianos aqui no Brasil. E depois, ultimamente, tem a Fritz Dobert. Fritz Dobert, que é outra marca famosa aqui no Brasil. Mas todos os pianos antigos vieram tudo do Alemanha e dos Estados Unidos. Então, é uma coisa... O navio, eles carregaram piano de cauda para trazer para cá. Imagina que loucura. Meu Deus. É, É incrível. E que bom, né, que tu tens tanta possibilidade aqui no Brasil, né? Porque tá sempre em movimento, sempre tocando, sempre se apresentando, né? eu vivo somente de música, graças a Deus, eu vivo só de música. Isso é uma lenda um pouquinho, quando cheguei, me apavorei um pouquinho, porque falar, o músico não ganha nada, não faz nada, eu me apavorei um pouquinho.
Mas, quando começa você a ter competência, você se acha em qualquer lugar. Vai no teatro, tem que ver uma ópera lírica, por exemplo, eu posso corrigir também a dicção da ópera lírica, porque eu estudei isso. E, além da partitura, eu posso repassar a um cantor uma ópera, ou a Bohème, ou tem várias óperas famosas que são muito conhecidas através do grande italiano Luciano Pavarotti. Uhum. Luciano Pavarotti foi o único tenor até hoje que ninguém conseguiu pegar o lugar dele, até hoje, porque é um tenor incrível. Nossa, é verdade. Uma afinação, até hoje, ninguém conseguiu substituir o Luciano, mas não é que eu estou falando eu, é a música que fala, né? Os críticos, os músicos em geral, falam que ninguém substituiu o Pavarotti. Ninguém. Nossa. Então, Pavarotti cantou essas músicas, ópera lírica. Ele levou a música lírica em todas as faixas como se fala, econômicas. Todo mundo conseguiu ouvir uma música de Pavarotti. Essa era a coisa interessante, a difusão. Verdade. E quantos anos já de estudo eu imagino que para estudar tudo isso, para tocar tudo isso, tem que estar em constante estudo também, né? Todo dia eu estudo, porque eu trabalho de tipo 11 horas, meio-dia começo o meu trabalho no teatro. Então, de manhã, a pessoa acha que eu vou dormir. Aí eu acordo 6 horas. Então, eu acordo, tenho um piano, eu começo a preparar o repertório que tem que fazer. Agora estamos preparando o Quebra-Nozes de Tchaikovsky, com todos os alunos, os 700 alunos na escola onde eu trabalho. 700. 700 alunos. Olha que incrível, parece que não tem tanta demanda, tanta procura, né? Não, 700 alunos, tudo é bancado pela Prefeitura de São Paulo. Olha só. É, tudo pela Prefeitura de São Paulo. Então, o que acontece? Acontece que eu preparo o repertório de manhã e estudo anos passados, tipo 7, 8 anos atrás, eu estudava todo dia Jobim, Carlos Antônio Jobim. Eu tenho pelo menos 50 músicas estudadas para poder tocar em qualquer evento. E para mim, Carlos Antônio Jobim foi o gênio da música popular no Brasil. O gênio. Porque ele Verdade. sabia uma ciência chamada harmonia. Uma ciência que, se você não estudar harmonia, você não sabe onde colocar os dedos para os acordes. A harmonia tem que ser estudada, não pode ser uma coisa aleatória. Então, Jobim era um gênio. Era um gênio. E ele teve a sorte de abrir o leque quando Frank Sinatra começou a cantar todas as músicas dele. Abriu, não a janela, abriu um portão, entendeu? Uhum. Então, o Frank Sinatra começou a cantar todas as músicas. Eu ainda hoje, eu toco algumas músicas, uma música que chama Dindi. Pode anotar, porque pode ouvir no Dindi. Se você vir esta música, tem tanta harmonia, que parece uma harmonia. Como se faz a criar uma harmonia tão bonita e tudo junto? É um gênio. Jobim foi um gênio. Então eu comecei a estudar Jobim e praticamente Arthur Moreira Lima, eu ia fazer um concerto e fiquei 3, 4 dias lá. Um dia apareceu Arthur Moreira Lima em um trailer, era um caminhão, assim, com um piano de cauda lá em cima. Eu vi, com meus olhos. Ele estava tocando chorinha. Eu falei, como sou ignorante. Eu não sei o que ele está tocando. Estava tocando Apanhei-te cavaquinho de Ernesto Nazaré. Estava tocando Escorregando de Ernesto Nazaré. Estava tocando outra música de Pixinguinha. Segura ele, outra de Pixinguinha. Allora eu falei, no, eu que sou um perfil muito
não orgulhoso, eu quero sempre o perfil curioso, eu quero ver as coisas. Eu peguei essas músicas e comecei a pegar as partituras. Eu falei, agora hoje vou estudar, vou começar a estudar, porque eu gostei daquelas músicas. E depois de 2 anos eu gravei um CD de Chorino. E para mim é uma grande satisfação, porque o Brasil, na verdade, é uma terra que, se você tem competência, você vai de acordo. O problema é que quando você não tem competência, você não consegue se achar. Não porque estou falando que eu sou presunçoso, ou porque eu tenho a competência, porque estudei. Não é que eu sou autodidata, eu estudei no Conservatório de Nápoles, que é um dos mais antigos da Europa. Pensa que o Conservatório de Nápoles chama San Pietro a Maiella. É um conservatório que é de 1600. Nossa. Lá saíram nomes grandiosos, nomes mundiais. Uto Ughi, Salvatore Accardo, Michele Campanella, são concertistas de nível mundial, que saíram daquele conservatório lá. Então, eu estudei muito bem a leitura, e essa leitura me deu a possibilidade de ter, na verdade, eu tenho uma prerrogativa, tenho uma leitura instantânea da partitura, que, graças a Deus, nasci assim, que foi um presente de Deus, entendeu? Eu, logicamente, tenho que manter esse exercício, mas eu pego uma leitura, na partitura eu leio na hora. Assim. Esse aqui me dá muita vantagem. Olha só. E como é que surgiu, desde criança, que surgiu essa vontade de ser pianista? Ou como é que foi surgindo assim? Na verdade, tem como se fala, uma surpresa, porque tem meu pai que está quase com 90 anos, é vivo na Itália, e ele que era pianista na televisão italiana chamada RAI. Olha só. Ele era o pianista da orquestra lá e se aposentou muito jovem, porque ele agora está quase com 90 anos, ele se aposentou tipo 50 anos, 40 anos atrás se aposentou. Porque lá na época, aqui no Brasil, tinha aquela lei que com 30 anos de contributos podia se aposentar. E meu pai se aposentou e começou a trabalhar em outros lugares, entendeu? Fazendo show e coisa. Porque ele era um pianista de orquestra da rádio. Ele, quando eu tinha 7 anos, 8 anos, ele viu, eu cantava na escola, assim, sabe, aquele recitais que se faz na escola, 7 anos, 8 anos, é primeira série aqui, não é? Sim. Aí eu começava a cantar e meu pai viu que eu era tão afinado. Este menino é afinadíssimo. Vamos ver se a gente pode começar a tocar um instrumento. Em casa tinha 2 pianos. Aí ele me colocava, eu quase sou baixinho, eu sou 1,67 m, então eu sou baixo, baixinho assim. Quando eu tinha 7 anos, era pequenininho, quase alcançava só com as mãos na tecla, e comecei a brincar, a fazer, e tentei estudar com ele, mas não deu certo, porque a gente brigava muito, 10 anos. Ele me colocou com um colega dele, fez uma preparação, e fiz a admissão, fiz a entrada no conservatório. O conservatório são 10 anos de curso. 10 anos? 10 anos, mais 3 anos de mestrado. E, no mesmo momento que eu estudava conservatório, me formei também em administração. Escolhi administração, porque gostava de matemática, essas coisas assim, e me formei, mas nunca exerci contabilidade. E depois do conservatório fiz um mestrado e comecei a falar, eu quero trabalhar. Na verdade, eu comecei a trabalhar já há 20 anos. Há 20 anos já comecei a trabalhar. Porque meu pai, na verdade, me deu um teclado profissional e comecei lá na Itália se fazia muito casamento, né? Muito. Com banda, com trio, sozinho, e comecei a ganhar bastante dinheiro. E, por sinal, há 20 anos comprei o meu primeiro carro novo. Olha só. Primeiro carro novo há 20 anos. Porque
ganhava bem. A única diferença é que eu me, como se fala, a minha vida social, na época, não tinha. Estava todos, sexta, sábado e domingo, continuamente, estava tocando, e meus amigos se divertindo em lugares para baladas, pizzarias, eu trabalhando. Imagina, 3 anos no navio de cruzeiros. 3 anos, mas não era 3 anos direitos, era, eram divididos em 6 meses por contrato. 6 meses, fazia 15 dias em casa, depois 6 meses. Naqueles 3 anos, a época que eu viajei, o pagamento era tudo em dólar. Então, eu fiz um bom pé de meia e comprei um pequeno apartamento de 40 metros quadrados, que ainda está lá em Sorrento, perto dos meus pais, está vazio, eu não alugo. Está lá, agora em janeiro, eu já comprei a passagem, eu vou para lá para visitar meus pais. Tenho ainda os pais vivos, quase 90 anos. 90 anos. Então, eu tenho que falar, deixar claro que meu pai foi a pessoa que me induziu positivamente, me induziu a estudar um instrumento que era o piano. Também se o piano é um instrumento difícil porque em orquestra não existe o piano, só como solista. Eu não sou solista, solista de concertos eu não sou. Eu posso tocar em orquestra, mas para acompanhar, mas não como solista. Então, outros instrumentos é mais fácil se adaptar, não? Que os violino, flautas, tem oboé, tem fagote, tem instrumentos de sopro. O jovem que se forma hoje em dia, o instrumento de sopro, a 90% acaba de se formar já entra em orquestra. Olha só. Então, na verdade, tem poucos ainda, né? Falta essa mão de obra, na verdade, né? Sim, não, mas tem sempre necessitado, porque a dificuldade é achar a pessoa que. Não é que qualquer um que pode estudar um instrumento, é? Vamos dizer isso. A pessoa tem que ter um talento interno. Quem é que descobre o talento? É o professor. Quando o professor vê que você é talentoso, tem muita facilidade, afinação, as coisas, a Lorena falou, o cara é bom, pode continuar a estudar. Mas tem gente que não tem dom. Allora ele continua estudando e não consegue resolver muita coisa. Mas se você consegue resolver, a orquestra aqui tem a Orquestra Municipal de São Paulo, tem da AUSESP, que é a Orquestra do Estado de São Paulo. Eu faço parte da prefeitura. E do Estado é outra coisa. E Mas esse, tem tem a Orquestra do São Pedro, o Teatro São Pedro, tem o Sérgio Cardoso, tem um monte de orquestras aqui, né? Funciona muito bem. Entendeu? e esses jovens que vêm pela prefeitura, muitos têm o dom na verdade, saem bons pianistas aí? Como é que funciona? Não, o dom se vê no começo. Cioè, porque você, muitas vezes, sem dom, você não consegue nem chegar no final. Ah, Esse é o problema. Porque as dificuldades são muitas. Entendeu? Como é a dança. A dança, praticamente, eu estou dentro desse mundo da dança. Agora, hoje fiz 2 aulas. Um curso livre para pessoas de 40 anos, curso livre. E fiz uma aula de ballet de repertório com um sétimo ano. E são 9 anos o ballet. São 9 anos. Eu toquei para sétimo ano, que tem 15 anos, 14, 16, mais ou menos essa faixa etária. Sabendo que quando você completa o nono ano, nem todos conseguem entrar em uma companhia de dança. Nem todos. Porque você tem que ter uma peculiaridade, tem que ter alguma coisa que seja diferente. a minha filha Eu, fez balé desde pequenininha, ela fez os 9 anos, mas ela não tinha aquele dom. Ela fez para fazer, na verdade. Acho que ela gostava, mas ela nunca pensou em se dedicar. Ela é psicóloga, né? Enfim, trabalha, dá aula na universidade, mas ela começou de pequenininha, porque a gente incentivava, tinha as apresentações, a gente levava toda semana nas aulas, mas ela
não pensou assim em seguir. Ela terminou e parou de dançar. Una menina che si formò l'anno passato, una menina che si formò no nono anno l'anno passato, ela già sta in una compagnia, non mi lembro, mesmo aqui no Brasil, però non mi lembro a companhia. Ela, ela fez a audição e começou a entrar. É claro que na Itália, na Alemanha, na Europa, tem muito mais companhias de balé que aqui. É claro isso. Uhum. Claro, porque a Itália, a Europa tem 2000 anos. O Brasil tem 500 anos. Sim. Ainda está engatinhando. É. Entendeu? Então, essa diferença aqui é verdade. Se você quer uma companhia, tem gente que vai nos Estados Unidos, temos uma grande bailarina brasileira que fez uma audição em Paris, na Ópera de Paris, e fui escolhida. Entendeu? Fui escolhida e isso aqui é uma honra para todos os brasileiros, não é? Uma honra para todos os brasileiros, porque, imagina, Com certeza. uma brasileira que vai na França, é porque a única coisa que eu quero falar, só para resumir, uma gota de cultura, uma gotinha. As quatro técnicas mais importantes do mundo de dança, pode anotar, 4 técnicas Tá. são italiana, russa, francesa, e você, essa última, você vai ficar doida. Cubana, Qual que é a última? Cuba. Cubana? Estou falando de repertório de clássica. Aham. Essas são 4 técnicas mais importantes que existem no mundo. Itália, França, Rússia e Cuba. São 4 técnicas de grande respaldo no mundo inteiro. Não, olha. Entendeu? Bah. Então, é um argumento muito bonito, porque nós tivemos, claro, muitos, como se fala, bailarinas famosas. Carla Fracci foi uma das mais importantes da Itália. E depois tem os russos, tem muito bailarino russo conhecido. E no Brasil, o senhor não conheceu a Ana Botafogo? Sim, Ana Botafogo conheceu uma das mais importantes do Rio de Janeiro. Sim. Ela era a diretora, antigamente era ela que coordenava tudo no Teatro Rio de Janeiro. Sim, ela está todos os domingos também no programa aqui na Dança dos Famosos que tem, ela é uma das juradas. Agora você pode fazer eu conheci ela, mas não pessoalmente. Eu conheci porque eu fui uma vez, quando fui no Rio, várias vezes eu fui. E o teatro, você pode falar com ela que o Teatro do Rio de Janeiro é o único teatro que tem muita peça de repertório. Porque a companhia é de repertório clássico. Porque a gente tem repertório clássico e contemporâneo. A companhia de contemporâneo faz outras coisas. A companhia de repertório clássico começa a fazer Giselle, Camarader, todas essas óperas de ballet que são maravilhosas. O Quebra-Nozes de Tchaikovsky. Se você vier, Lisete, eu posso fazer uma convite. Se você vier o 12 e 13 de dezembro aqui em São Paulo, 12 e 13, você é minha convidada para assistir o Quebra-Nozes de Tchaikovsky no Teatro Municipal de São Paulo. Olha! O Teatro Municipal de São Paulo tem 113 anos. 113. Bah, 113. É minha convidada e talvez pode fazer uma matéria, se você acha interessante, como repórter, como jornalista, como você acha melhor. Ai, olha, fiquei encantada. Eu agora quero até lhe pedir, que a gente está quase no fim da entrevista, eu queria que o senhor deixasse
algumas músicas suas que aonde a gente pode procurar. Por exemplo, quem está em casa, quer conhecer um pouquinho Máximo de Mateu. Aquele empresário que pensa, daqui a pouco a gente pode fazer um show com ele aí, trazer ele para Santa Maria, para o Rio Grande do Sul. Aonde ele encontra as suas músicas? Para mim seria uma honra fazer um show de música italiana em Santa Maria. E o meu canal do YouTube é somente colocar o meu nome, Massimo De Matteo, como está escrito por esteso. Assim. Massimo De Matteo YouTube, e aparece um monte de vídeos acompanhando tenores, acompanhando soprano, música de chorinho que eu gravei, aquele que a gente estava falando, apanhei de cavaquinho, escorregando, e todas essas coisas. Mas eu tenho um Instagram que é interessante também. É underline, Max, MAX, Matteo, com 2 T's. É aqui esse Instagram que aparece todos os eventos que eu fiz ultimamente. Campo do Jordão, Hotel Cadoro. A breve eu iria colocar aquele que eu fiz o dia 26 de outubro, no Museu da Imigração, que lá foi um sucesso. Mais de 1.000 pessoas apareceram lá. Nossa, gente, então vamos seguir lá no Instagram, underline, MAX, Max, Mateu, MA, 2 T's e O. E também você pode achar, então, no canal do YouTube. Vai lá no YouTube, procura Máximo de Mateu, que você vai poder aí, ainda hoje à noite, ouvir essas músicas, porque eu vou chegar em casa, vou fazer isso. Hoje vou ouvir. Então, vocês no também... YouTube, Oi? no sinal no YouTube, tenho gravado, fiz um show no Clube Paulistano aqui em São Paulo, na Rua Groenlândia, um clube muito famoso. E fiz um show de música italiana e tem todas as músicas famosas, Volare, O Sole Mio, Torna sul Vento, estão tudo gravado com piano de cauda e microfone, lá no YouTube. Olha, vamos ouvir. Eu vou ouvir, vou trazer algumas aqui durante a semana também no programa, para vocês acompanharem, conhecer mais a obra de Máximo de Mateu, porque pelo que a gente ouviu aqui, ele tem uma belíssima trajetória e pode, quem sabe, brindar aí a nossa cidade, vir aqui, né, num show, trazer algo de tanta cultura, de tanta sabedoria, de arte, né? Para todos nós. E isso vocês sabem que faz muito bem para nossa alma, né? Eu sempre digo que a música é o alimento da alma, né? Que faz a gente ficar bem. Máximo, e qual o teu telefone, se alguém quiser entrar em contato? O WhatsApp é sempre aquele que funciona muito bem. Tá. O WhatsApp. Allora, é 11 e o DDD, 11 perché São Paulo. Tá. 98406 5642. Gente, então, ó, o telefone, o WhatsApp para contato, você quer saber um pouco mais da história de Máximo de Mateu, você quer contratar ele para sua festa de final de ano, né? Para o final de ano aí para os seus funcionários, é 11 São Paulo 984065642. Vou repetir para você anotar. 11 984065642. Máximo, eu quero te agradecer muito, muito por esse bate-papo que, nossa, enriqueceu o programa. Tenho certeza que muitas pessoas vão te seguir lá no Instagram, vão procurar suas músicas e, quem sabe, a gente se encontra ainda aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Ah, com certeza. Se você vier o dia 12 e 13 de dezembro, o teatro está aberto para você. Mas é o meu, como se fala? O meu sonho é de vir para lá para fazer um evento de música italiana para todos. Como chama o cidadão de Santa Maria? Santamariense. A Santamariense. Então, para o Santamariense, eu queria muito
fazer uma homenagem à minha Itália. E olha que aqui tem muito italiano, tem uma colônia italiana aqui, e que é muito forte, é rota turística do Rio Grande do Sul, e Então, tenho certeza que seria o maior sucesso. eu fui uma vez no trem, que tem um trem que faz como chama? Aquele trem que anda para... Ah, em Caxias, em Bento? É, Em Bento Gonçalves. Isso, Bento Gonçalves, Garibaldi, Isso. aquela outra, o roteiro do vinho, eu fiz isso aqui. Olha que legal. Máximo, quero te agradecer muito. E a gente volta a se falar ainda, né? E quem sabe a gente não realiza esse seu sonho e possa trazer um pouco mais de arte, de cultura, de música para a nossa Santa Maria. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Lisete. Obrigado também, Arthur. Imembui, assim se fala. Que possa crescer sempre mais e agradeço pela vossa atenção. Ah, eu que agradeço. Gente, esse foi Máximo de Mateu, pianista que tem toda uma trajetória que vocês ouviram. Eu vou estar compartilhando nos grupos. Quero pedir para você também compartilhar, porque arte, cultura, música tem que ser valorizado. E um profissional desse quilate, né? E eu só tenho que agradecer também ao Arthur Heinz, que conseguiu essa entrevista, porque para a gente conseguir uma entrevista com uma personalidade como o Máximo de Mateu, que tem toda essa formação, todo esse conhecimento, a gente sabe que não é fácil. E vocês tiveram o privilégio, assim como eu nessa noite, de ouvi-lo, né? E agora a gente pode pesquisar um pouco mais sobre essa arte dele, né? Ouvir e fazer aquilo, quem sabe, que eu fazia com os meus filhos, né? Colocar aquela música clássica, bonita, né? Para o seu filho dormir, para o seu filho que está estudando, muitas vezes está estressado. Então, uma musiquinha sempre cai bem. Gente, nós vamos a um intervalo. Depois do intervalo, nós vamos com Mindset Empreendedor, que são as mentes empreendedoras. Depois do nosso intervalo.